Boa noite a todos e todas, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando nesse momento a nossa celebração de adoração ao nosso Deus, um culto que lhe prestamos reverentemente em nome de Jesus Cristo, e nesse instante queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que estão tendo acesso a esta live. Que Deus possa abençoá-las, que o Senhor possa nesse momento ministrar aos nossos corações, toda a graça e toda a misericórdia, nos perdoando e nos habilitando para estarmos na sua presença em adoração. Queria convidá-los, amados irmãos, a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53, a partir do verso 1, onde nós lemos assim: Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Do juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca até aqui. O verso de número 5 diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras ou pelas suas chagas fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, porque Jesus sofreu um castigo que não cabia a ele, mas que cabia a todos nós, posto que Jesus nunca pecou. No entanto, todos nós, servos e servas de Deus, somos pecadores. Pecamos todos os dias, pecamos em palavras, em pensamentos, em ações, pecamos em atos visíveis, exteriores, pecamos em atitudes interiores. E nós, portanto, éramos os merecedores do castigo que Cristo recebeu. Mas Jesus aceitou a justiça de Deus e o juízo divino em nosso lugar para nos reconduzir a Deus, para fazer a nossa paz com Deus, já que por conta dos nossos pecados nós vivíamos como inimigos de Deus. É por isso que o profeta diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus possibilitou que nós fizéssemos as pazes com Deus e que vivêssemos em comunhão com ele, da qual fomos afastados por causa dos nossos pecados. Eu queria convidar você que, como eu, tem consciência de que é pecador, de que tem uma natureza corrompida, decaída, adâmica no sentido bíblico, e que precisa da renovação da graça de Deus em forma de perdão sobre a sua vida. Eu queria convidar você para se apropriar da graça do perdão por meio da fé em Jesus Cristo, nesse instante, em um momento de oração. Oremos.
Ó Pai santo e bendito, Deus eterno, Senhor soberano, Deus Criador dos céus e da terra, Tu que és absolutamente santo e inerentemente puro, e que não podes, ó Pai, suportar o pecado associado ao ajuntamento solene de Teu povo, nós a Ti recorremos nesse instante, Senhor. Clamamos ao Senhor, rogando que mais uma vez renove sobre as nossas vidas a Tua misericórdia, que mais uma vez renove sobre as nossas vidas a Tua graça em forma de perdão, nos perdoando, Senhor, e nos habilitando para estar na Tua presença em adoração nesse instante. Nos empodere com a força do Seu Espírito Santo, ó Pai querido, com o poder da Sua palavra, para que nós possamos viver uma vida santa e agradável a Ti. Nós assim, ó Pai, Te oramos, pedindo perdão, Te agradecendo por ele e abrindo este culto em nome e por amor do Teu Filho Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Graças a Deus. Louvemos ao Senhor, irmãos. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair,
irmãos, nós vamos, nesse instante, fazer uso da palavra de Deus no Salmo de número 32, que é a passagem bíblica na qual nós basearemos a nossa reflexão essa noite. Salmo de número 32, o título aqui na versão revista atualizada, Bem-aventurança de quem recebe o perdão. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, em ti ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabestros são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, todos que sois retos de coração. Até aqui que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Oremos ao Senhor. Pai santo e bendito Deus, Todo-Poderoso, pedimos nesse instante a manifestação do poder do Teu Espírito Santo em forma de iluminação, nos dando entendimento da Tua palavra, nos dando, Senhor, entendimento da Tua verdade, que nós possamos não apenas compreendê-la, Senhor, mas apreendê-la, internalizá-la, corporificá-la, colocá-la em prática no nosso dia a dia. Portanto, Pai, nos colocamos nesse instante diante do Senhor, expondo nossa vida à Tua palavra, para que o Senhor fale conosco, nos consolando, nos edificando, Pai querido, e nos exortando. Em nome de Cristo, nos dá a bênção da iluminação. Nós assim te pedimos em nome do Teu Filho. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, este salmo é um dos 7 salmos que são classificados no Saltério como salmo penitencial, juntamente com o Salmo 6, o Salmo 38, 51, 102, 130 e o Salmo 143. O teólogo João Calvino introduz o comentário deste salmo dizendo que, havendo Davi extensa e penosamente experimentado quão miserável é sentir o peso da mão divina como resultado de pecados, exclama que a mais elevada e melhor parte da vida feliz consiste nisso. Deus perdoa a culpa humana e recebe a pessoa graciosamente em seu favor. Portanto, o tema central deste salmo é a graça soberana de Deus em perdoar o pecador. É da graça do perdão que nos fala o salmista Davi nesta passagem da Escritura, nessa poesia hebraica. O salmista aqui fala, inclusive, a partir da sua própria experiência. Uma experiência que ele descreve de uma maneira dupla, porque ele fala da experiência com Deus em relação ao pecado de forma, ao mesmo tempo, negativa e positiva. Primeiramente,
ele experimenta profundamente, esse é o aspecto negativo, o desfavor de Deus e a sua mão disciplinadora sobre ele por causa dos seus pecados abrigados no coração, dos seus pecados não confessados, dos seus pecados contra a palavra do Senhor, que quebram a sua relação com Deus, e ele chega a entender que até a sua enfermidade, que até a sequidão dos seus ossos, que até o abatimento do seu corpo, era um produto desse trato disciplinador de Deus, quando ele sente o desfavor de Deus por causa desse pecado, dos seus pecados não confessados. Depois ele experimenta também a renovação da misericórdia divina em forma de perdão, que o leva a se manifestar em louvor, em adoração, em exaltação ao nome do Senhor. Não se sabe a certo, mas os estudiosos entendem que o provável contexto do Salmo 32 seja o mesmo do Salmo de número 51, ou seja, o pecado de Davi em adulterar com Batseba, em tramar a morte do seu esposo Urias, que era um valente e íntegro soldado do seu exército, em dissimular e esconder o seu pecado, talvez numa tentativa inútil, de até escondê-lo do próprio Deus. A diferença entre a contrição de Davi e a sua experiência narrada neste Salmo, com a do Salmo 51, é que enquanto no Salmo 51, Davi está ainda como que buscando o perdão de Deus, em um ato de confissão e contrição, aqui no Salmo de número 32, ele fala como quem experimentou o perdão divino, como alguém que está feliz ao experimentar a graça do perdão, como alguém que já foi abençoado, tendo sido alcançado pela misericórdia de Deus. Portanto, ele pode falar da bem-aventurança ou da felicidade abençoada daquele que recebe o perdão divino, porque ele experienciou isso. E eu queria convidar você a manter sua Bíblia aberta e acompanhar conosco aquilo que o Senhor nos fala acerca do seu gracioso perdão neste Salmo de número 32. Primeiro, meus amados irmãos, que esse perdão de Deus, ele é gracioso e é ele a felicidade abençoada do pecador penitente. O salmista começa dizendo: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, e repete no verso 2: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Objetivando assim, meus amados irmãos, revelar a pecaminosidade da natureza humana em suas variadas formas de manifestação, o salmista usa aqui pelo menos 3 palavras diferentes para se referir ao pecado. Ele usa a palavra iniquidade no verso 1, para se reportar à desobediência a um mandamento específico da lei de Deus, a rebelião obstinada contra a autoridade de Deus. Ele usa a palavra pecado mesmo, um termo genérico, que significa errar o alvo, significa viver fora dos propósitos para os quais Deus nos criou, como diz na resposta à pergunta 1 do Catecismo Menor, qual é o fim supremo do homem, e a resposta é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O pecado nos faz fugir desse propósito e viver de forma inglória para o nome de Deus. E por fim, usa a palavra dolo para representar algo que é fraudulento, algo que é enganoso. O pecador transgride a lei de Deus. O pecador vive de forma inglória ao propósito glorioso que Deus tinha para ele. E o pecador, então,
ele vive também de forma hipócrita, de forma fraudulenta, de forma dissimulada, tantas vezes tentando enganar-se a si mesmo, enganar aos outros e, se possível, num momento de alucinação, até de enganar o próprio Deus com religiosismos vazios, com expressões de espiritualidade, nada conectadas com Deus e sua palavra. Sendo, portanto, meus amados irmãos, totalmente indesculpável diante de Deus, o homem que toma consciência dessa culpa, que conhece a realidade caótica do seu estado moral e espiritual diante de Deus, que sabe, que vive sob a iminência do juízo divino, que é Deus amoroso, que é Deus gracioso, que é Deus misericordioso, mas também que é um Deus justo, né? Que é um Deus santo, que é um Deus que não deixa o pecado impune, que é o Deus que dá o tratamento adequado ao pecado. Esse homem, ele só consegue alívio, ele só consegue gozar paz, ele só consegue ter felicidade quando ele encontra em Deus a graça do perdão. Não tem paz, nem felicidade o pecador que carrega um fardo pesado de pecados não confessados. Não tem paz aquele que vive obstinadamente contra Deus. Não tem paz aquele que obstinadamente, voluntariamente, de maneira quanto mais transgride a lei de Deus. Não tem paz aquele que, em vez de viver para agradar ao Senhor, vive na prática deliberada do pecado, se auto-gratificando. Ao referir-se, portanto, aqui à graça do perdão, o salmista diz que essa iniquidade, ela é perdoada ou removida, que o pecado é coberto ou escondido da vista depois de tratado, e que o pecado não é atribuído ou imputado, não é lançado na conta do pecador diante do tribunal de justiça de Deus, ainda que isso aconteça sem que o pecador nada mereça. O perdão de Deus, ele é uma manifestação de graça, não é um prêmio por bom comportamento, não é um prêmio por causa de alguns méritos que o pecador tem adquirido na prática da religiosidade. Não somos dignos do perdão, não somos merecedores dele, nós transgredimos a lei de Deus, nós ofendemos a sua santidade, nós envergonhamos o seu nome, nós, em vez de vivermos para a sua glória, vivemos de forma inglória para ele, e por isso o perdão só pode ser e é uma manifestação da graça de Deus. Ser bem-aventurado, portanto, meus amados irmãos e irmãs, é muito mais do que ser feliz. Ser bem-aventurado é ser feliz e abençoado, é ter a felicidade abençoada do pecador penitente, que tendo confessado o seu pecado, que tendo se voltado para Deus, ainda que não mereça, recebe dele a bênção graciosa do perdão. A felicidade abençoada de que fala aqui o salmista é, portanto, muito mais do que a absolvição, é muito mais do que a não imputação da culpa ou dos crimes que nós cometemos contra a lei de Deus. O perdão dos pecados significa o retorno à comunhão com o Senhor, o retorno ao relacionamento com Deus, o retorno a um estado de paz com o Senhor. A maior bênção que resulta do perdão é o fato de que o perdão nos habilita para estar novamente em comunhão com o nosso Deus, novamente, meus amados irmãos, desfrutando da presença e da doce comunhão do Senhor. Aprendemos ainda com o salmista, nos versos 3 e 4, que o pecado silentemente abrigado no coração resulta em consequentes sofrimentos físicos, psíquicos e espirituais. Nos versos 3 e 4 nós lemos: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos
pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. As expressões usadas aqui pelo salmista: envelheceram os meus ossos, e os meus constantes gemidos, diz o salmista, denotam aqui um homem a tal ponto tomado de dores em toda a estrutura óssea do seu corpo, que o levaram incessantemente a gemer. Quando ele diz que os gemidos eram incessantes, significa noites em claro, significa noites sem dormir, significa noites marcadas por ansiedade, por preocupação, por inquietação, por desconforto profundo, que as consequências do pecado lhe trouxeram, seja no corpo, seja na mente, seja na alma. Davi atribui suas dores ao fato de que, ao invés de confessar o seu pecado, ao invés de abandonar o seu pecado, ele o silenciara no seu coração, como se tentasse negá-lo para si mesmo, ou como se tentasse escondê-lo do próprio Deus, se isso fosse possível. Não se pode, é claro, meus irmãos, afirmar, como fazem alguns, que toda enfermidade que uma pessoa tem é decorrente de um pecado que ela cometeu. Essa relação direta de causa e efeito com respeito às nossas enfermidades e os nossos pecados não pode ser estabelecida em toda e qualquer situação referente a toda e qualquer pessoa. Por outro lado, também não se pode ignorar, e é isso que o salmista está a nos dizer aqui, que o pecado e a culpa dele decorrente trazem consequências para a nossa vida, trazem consequências para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde física e espiritual. A doença da alma, que é o pecado, afeta a saúde do corpo e da mente por vezes. O salmista tem absoluta consciência de que a sua enfermidade, ela tinha como origem o seu pecado, e ele entende que há ali a mão de Deus sobre ele, a mão de Deus tratando a Davi por meio da sua enfermidade. Ao dizer que a mão de Deus pesava sobre ele, Davi estava afirmando que Deus o estava visitando em disciplina. E a disciplina, irmãos, de Deus, nada mais é do que o seu trato paternal, o seu trato amoroso com seus filhos, quando estes se fazem necessidade de correção por conta dos seus pecados. É assim que nós lemos, por exemplo, na carta aos Hebreus, do Novo Testamento, no capítulo 12, quando o autor da carta nos diz: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filho discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e aceita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, diz o autor da carta, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Assim, todo aquele que efetivamente foi escolhido e recebido por Deus como filho adotivo, e de alguma forma afastou-se de Deus por causa do pecado, e Deus amoravelmente o disciplina para conduzi-lo
à consciência do pecado, para conduzi-lo ao arrependimento, para reconduzi-lo à comunhão com Ele. Nosso pecado, portanto, tem consequências. Se o salmista começa celebrando a graça do perdão, por um lado, começa celebrando a bênção graciosa do perdão, por outro, essa graça que ele celebra aqui não é uma graça barata, porque ele não ignora as consequências terríveis do pecado. Não ignora o fato de que Deus tratará conosco acerca do nosso pecado, e que Ele o fará porque nos recebeu por filhos, e que Ele o fará porque escolheu adotar-nos como seus filhos, e que, portanto, não deixará o pecado sem o trato disciplinar necessário. E diz mais que este trato disciplinar de Deus é uma manifestação do seu amor por nós, quando nós pecamos contra Ele. Aprendemos ainda, meus amados irmãos, que esse perdão gracioso de Deus, ele é obtido mediante honesta confissão. Diz aí o verso de número 5, o salmista fala: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Veja que Davi muda radicalmente de atitude, é isso que ele faz aqui na sua narrativa. Num primeiro momento, ele silencia o seu pecado. Ele abriga silentemente o pecado no coração. E essa experiência não foi boa para ele, porque Davi acabou enfermando, Davi acabou enfraquecendo o seu corpo, Davi acabou perdendo todo o vigor. Diz ele que a sua situação era como uma sequidão de estio, era uma cena deplorável, como uma terra seca, depois de um vasto período de estiagem. Essa era o seu estado, era a sua aparência, era a sua situação. Quando ele cala o seu pecado diante de Deus, ele fica nesse estado terrível. Mas agora, no verso de número 5, não mais suportando o peso da culpa e suas consequências terríveis, Davi cai em si, volta-se para Deus, o pecado ocultado no coração, o pecado não verbalizado, não posto para fora em forma de confissão, ele agora é trazido à tona. Ele agora confessa-lhe os pecados que abrigara no oculto do seu coração. E foi somente assim que finalmente Davi pôde obter o perdão de Deus. Ele confessa por entender que a maior bênção do perdão é o retorno à comunhão com o Senhor. Então agora não importa o que ele possa sofrer, não importam outras coisas, nem mesmo a exposição social que lhe trará a confissão pública do seu pecado, porque se isso lhe trará de volta à comunhão com Deus, ele então se dispõe a confessar, ele então se expõe diante de Deus, ele então se expõe diante de sua comunidade. A lição a ser aprendida aqui, meus irmãos, é que para obter o gracioso perdão de Deus, o pecado precisa ser objeto de arrependimento. O pecador precisa arrepender-se de seus atos, de sua rebeldia contra Deus, precisa pôr de lado o seu orgulho e em espírito de contrição fazer-lhe honesta confissão. O apóstolo João, na carta que há pouco estudamos, a primeira carta, ele ratifica essa verdade dizendo, 1 João capítulo 1, verso 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar
de toda injustiça. Davi, portanto, entende que o melhor a fazer para desfrutar da graça do perdão era se colocar diante de Deus em contrição, era fazer um inventário moral dos descaminhos do seu coração, era confessar sinceramente a Deus os seus pecados, era se arrepender dos mesmos, receber a graça do perdão e ser restituído à doce comunhão do Senhor. Perdão gracioso de Deus ainda, irmãos. Diz-nos o salmista, ele é acessado por meio de oportuna e súplice oração, versos 6 e 7. Sendo assim, diz o salmista, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Davi diz ter confessado os seus pecados a Deus, diz que Deus o perdoou e tira aqui uma conclusão absolutamente relevante desse episódio. Ele diz, sendo assim, já que o pecador penitente que confessa seu pecado em arrependimento obtém o perdão divino, então sendo assim, todo homem piedoso, todo homem que tem fé, te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Veja-se, meus amados irmãos, que tomado dessa consciência dos seus pecados e percebendo que precisa voltar à comunhão com o Senhor, o pecador contrito deve lançar mão do maravilhoso expediente da oração. Segundo Davi, o pecador deve suplicar, ou seja, deve pedir com humildade que Deus o perdoe, posto que não está pleiteando algo que é de direito, mas algo que só terá acesso por meio de um ato soberano e gracioso de Deus, por meio de um ato de Deus que pode ser colocado na categoria de favor divino. Mais uma vez repetindo que o perdão não é um prêmio por bons comportamentos, não é um prêmio por praticar certos atos litúrgicos, não é um prêmio por participar de alguns ritos religiosos. Não, o perdão é uma concessão da graça de Deus. E se eu estou rogando algo ao qual não tenho direito, a minha oração não pode ser uma oração arrogante. Eu não posso determinar que Deus me perdoe, eu não posso decretar como fazem alguns, mas eu tenho que, de maneira súplice, de maneira humilde, de maneira instante, de maneira oportuna, me colocar na presença de Deus e rogar o seu perdão. Há aqui, meus amados irmãos, uma categoria temporal muito importante. Ele diz, todo aquele, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Veja que o salmista entende que nós precisamos nos voltar para Deus em oração para obter o seu perdão. E ele diz que o homem piedoso, o homem que tem fé, ele fará isso no tempo oportuno, em tempo de poder encontrar a Deus. E isso aqui é uma advertência para que o pecador, deixando de lado a indolência, seja diligente em voltar-se para Deus o quanto antes, a fim de obter o perdão, a fim de obter restauração, a fim de voltar
a doce comunhão com o Senhor. Isso é ratificado pelo profeta Isaías, capítulo 55, verso 6, quando ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele está falando aqui não apenas do tempo oportuno da graça de Deus, mas está também falando do dia do perigo, que nós vamos buscar a Deus antes, que nós cheguemos a esse dia do perigo. Com efeito, ele vai dizer isso no verso de número 7. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não atingirão. Então, não esperar pelo pior, não esperar que as muitas águas, que podem representar aqui grandes tribulações, grandes aflições, se abatam sobre ele para que ele se volte para Deus em oração, mas ele buscará a Deus oportunamente. O apóstolo Paulo diz que nós devemos, na verdade, buscar a Deus em oração em todo o tempo. Em Efésios, no capítulo 6, verso 18, diz o apóstolo Paulo: orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo o tempo. Orar no tempo bom e orar no tempo ruim. Orar no tempo do bem e no tempo do mal. Orar no tempo da bonança e no tempo da tribulação, orar no tempo da adversidade, da calamidade, mas também orar quando estiver tudo em paz. Orar em situações de abundância para agradecer, mas orar também na escassez. Orar quando estiver enfermo, mas orar também quando estiver com saúde. Orar em todo tempo, porque quem ora em todo tempo está preparado para qualquer tempo, seja para o tempo da bonança, seja para o tempo da adversidade. Quem está em permanente comunhão com Deus por meio da oração, nunca é surpreendido pelas adversidades da vida, como se coisa absolutamente estranha estivesse acontecendo, porque está em sintonia com Deus pela oração. O pecador, portanto, que diligentemente recorre a Deus em oração, sumariza Davi, se encontrará em meio à congregação, em jubiloso louvor a Ele, por sua proteção, por seu livramento e por seu perdão. Aprendemos ainda, amados irmãos, que o perdão gracioso de Deus deve resultar numa resposta grata e voluntária de obediência à sua santa instrução. Nos versos 8 e 9, o salmista nos diz o seguinte: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabestros são dominados, de outra sorte não te obedecem. Veja que o salmista está colocando aqui que nós aprendemos que Deus deseja que aquele que busca o seu perdão se submeta à sua instrução, para que possa andar em retidão diante dos seus olhos, evitando assim voltar-se ao pecado. É como se Davi já estivesse aqui compartilhando a sua experiência de perdão com outros irmãos no seio da comunidade, como vimos no final do verso 7. Ele está cercado de alegres cantos de livramento, ou seja, ele não está sozinho nessa sua busca pelo retorno à comunhão com o Senhor, pela restauração espiritual. Ele está no meio da comunidade, ele compartilha a sua experiência, ele é capaz agora de instruir outros pecadores sobre o caminho da graça. Mas o cerne desta instrução é que aquele que deseja
e busca o perdão de Deus e que alcança o perdão gracioso de Deus, deve dar uma resposta de gratidão a Deus. E um dos elementos que devem marcar essa resposta de gratidão é se submeter à instrução do Senhor para evitar voltar ao pecado. Quando Deus nos liberta, meus amados irmãos, de um pecado destruidor, e nós não nos provemos de instrução da sua palavra, é bem provável que pouco tempo depois a gente esteja lá, de volta, nas práticas dos mesmos pecados que nos afastam de Deus, que entristecem o Espírito Santo. Então Deus nos perdoa e nos reabilita a comunhão com Ele, mas para nós nos mantermos nessa comunhão, nós precisamos ouvir o que Deus tem a nos falar ao coração. Davi então coloca como uma resposta adequada ao pecador que alcançou o perdão de Deus, que ele se exponha à orientação de Deus. Aquele que alcançou o perdão divino deve ser pessoa ensinável, disposta não apenas a acolher o conselho do Senhor, mas também a compartilhar esse conselho com os outros e ser um exemplo de obediência à palavra de Deus. Buscar o perdão sem ter o propósito de viver uma vida de consagração, uma vida agradável a Deus por meio da prática de sua palavra, é banalizar a graça de Deus. É desprezar a graça preciosa e abraçar a graça barata, como dizia um teólogo luterano chamado Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer escreveu um livro chamado Discipulado na prisão durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi preso pelo regime de Hitler e foi morto antes do fim da Segunda Guerra. E ele escreveu várias cartas da prisão. Entre os seus escritos está um livro chamado Discipulado, onde ele fala da graça barata e da graça preciosa. Ele diz que a graça barata é graça que quer a glória sem passar pela cruz. Que graça barata é graça que quer bênção sem passar pelo caminho da obediência. Graça barata, parafraseando, é graça que quer o perdão, mas não está disposto a se submeter à santa instrução. Deus nos perdoa graciosamente, mas a sua graça, usando a terminologia bonhoeffiana aqui, não é graça barata. A graça de Deus não é licença para pecar mais. A graça de Deus não é uma licença para nós continuarmos vivendo de maneira dissoluta a revelia de sua palavra. A graça de Deus é a concessão de um perdão que nós não merecemos, mas que é concedido com a exortação, com a concitação a que nós nos submetamos à instrução do Senhor, para não mais voltarmos à prática deliberada do pecado que nos afasta de Deus. Aprendemos ainda, meus irmãos, que esse perdão gracioso de Deus tem a fé em Deus como instrumento de apropriação do perdão. Diz aí o verso 10, muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Ele está falando aqui do ímpio como aquele pecador impenitente, que peca e insistentemente, contumazmente permanece no pecado. Mas aquele que confia no Senhor, aqui é o homem piedoso, aqui é o homem de fé. A misericórdia o assistirá. Em flagrante contraste, então, com o ímpio que não confia em Deus e que está à mercê das consequências de seus erros, bem como do iminente juízo de Deus, o pecador penitente se apropria do perdão de Deus por meio de sua fé. Afinal, meus irmãos, fé
é, acima de tudo, confiança em Deus. Fé é abandono da confiança em si mesmo. Fé é abandono da confiança na religião, na religiosidade. Fé é confiança em Deus que nos leva a obedecer mesmo os seus mais exigentes mandamentos, que nos leva a atender à instrução do Senhor, mesmo quando aparentemente ela nos coloca numa situação de prejuízo. Fé é desfrutar, meus amados irmãos, da misericórdia de Deus, é se apropriar da graça do perdão, sabendo que nós só temos acesso a ela por causa da soberana graça de Deus. A fé é o braço estendido, mediante o qual o pecador penitente recebe os benefícios da misericórdia divina. É por isso que Paulo, tão insistentemente, na carta aos Romanos, capítulo 5, por exemplo, ele vai falar da justificação pela fé. Justificação pela fé é uma outra expressão para dizer a mesmíssima coisa que perdão obtido pela fé, porque justificação é absolvição perante a justiça de Deus, é portanto perdão, e Paulo diz que nós somos justificados não pelas obras, por isso não podemos confiar em nós, por isso não podemos confiar na religião, mas pela fé em Deus, pela fé no Filho de Deus Jesus Cristo. Por fim, esse perdão gracioso, aprendemos ainda com o salmista, de Deus deve levar os seus beneficiários à exultante adoração. Veja só a conclamação ao louvor: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Veja que o salmista está dizendo: aqueles que foram justificados diante de Deus, mediante o seu gracioso perdão, aqueles que, tendo sido perdoados, comprometem-se agora a ouvir a sua instrução e a viver uma vida de retidão, aqueles que foram perdoados e agora estão tomados pelo devido senso de gratidão, esses agora celebram, jubilosos, louvando ao Senhor. Fomos criados, meus amados irmãos, para adorar a Deus. Este é o fim supremo do homem, como diz o Catecismo Menor, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificamos a Deus com a nossa vida, glorificamos a Deus com a nossa conduta, glorificamos a Deus com as nossas relações, mas glorificamos a Deus também pelo louvor, pela adoração, pelo culto. No ajuntamento solene do povo de Deus, como diz o salmista no verso 7, cercado de alegres cantos de livramento. A alegria do perdão, portanto, deve nos conduzir a expressões culticas de ações de graças e de adoração. A resposta mais adequada para o perdão divino é a resposta da consagração de nossas vidas para o serviço e para a adoração do Senhor. Eu quero concluir essa reflexão me voltando para você agora e perguntando se você já alcançou a graça do perdão ou se você ainda carrega um fardo pesado de culpa. Você ainda não encontrou paz. Você ainda tem uma inquietude profunda dentro de seu ser, porque você ainda não alcançou a paz e a felicidade que decorre do perdão divino. Quando o salmista diz, bem-aventurado, aquele a quem Deus perdoa, ele está dizendo que é feliz e abençoado aquele que alcançou o perdão do Senhor. Você pode dizer que já goza dessa paz e dessa felicidade abençoada por ter alcançado o perdão de Deus? Ou você ainda está como Davi no seu primeiro momento em sofrimento físico, emocional e espiritual, porque você ainda conserva em seu âmago, ainda conserva silentes em seus corações, em seu coração,
algum pecado oculto, algo que você sabe que é inglório, que é vergonhoso, que é uma ofensa à santidade de Deus, que o afasta de Deus, e você ainda não teve a atitude de se voltar para Deus e confessá-lo. Olhe para dentro de si agora, faça uma avaliação honesta, e se você percebe que tem ali pecados não confessados, que tem ali coisas realmente obscuras que estão lhe afastando de Deus, aproveite nesse momento que o Espírito de Deus lhe fala por meio da sua palavra, se volte para Deus em confissão, se volte para Ele em arrependimento e desfrute da bênção do perdão. Essa bênção está destinada a todos aqueles e aquelas que, tendo recebido eficazmente o chamado do Senhor, se voltam para Ele em contrição. E você pode desfrutar dessa bênção e se manifestar como resposta de gratidão a Deus em fervente adoração ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Que você encerre a sua participação nessa live de hoje, sabendo que Deus é gracioso, que Ele não tem prazer em nos condenar por causa dos nossos pecados. Não importam quais tenham sido, que Deus oferece gratuitamente em Cristo Jesus o seu perdão e abre-nos a porta para vivermos em novidade de vida, uma vida de paz, uma vida feliz, uma vida abençoada. Não a felicidade desse mundo, momentânea e passageira, frívola e enganosa nos olhos, mas a felicidade abençoada dos filhos e filhas de Deus que foram agraciados com o seu perdão. Que Deus nos abençoe. Amém. Oremos então, enquanto o Ministério de Louvor entoa um último cântico. Pai Santo e bendito, obrigado por tua palavra. Aplique-a ao nosso coração. Se nesse momento, Senhor, os irmãos e as irmãs que nos ouvem agora foram tocados pela tua palavra e sentem que têm menosprezado essa graça maravilhosa do Senhor, conservam o pecado acalentado no coração, sem dele fazer confissão. Pai, que nesse momento o teu Espírito Santo aplique a sua palavra, que chame, Senhor, ao arrependimento, que possa, Senhor, levá-los à contrição, e que ao confessarem sinceramente, sejam beneficiários, ó Pai, de tua graça, de perdão, de restauração, que eles desfrutem da maior de todas as bênçãos, da quais desfruta um pecador contrito e arrependido, que é da comunhão com o Senhor. Peço a tua bênção, peço ao Senhor a tua misericórdia renovada sobre nós em forma de perdão. Amém. Graças a Deus. Louvemos ao Senhor, irmãos. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não nasci pelo paro existe. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu
Recebei a bênção, irmãos, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça perdoadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus. Só alguns avisos, irmãos. A gente no próximo domingo vai estar abrindo a igreja pela manhã. Nós vamos retomar a nossa escola bíblica, tá certo? Por enquanto, apenas 3 classes. A classe Gideão, dos adultos, a classe Nova Vida e a classe dos jovens, né, que a gente chama de classe Maranata, tá certo? Os irmãos que fazem parte do grupo de risco, tá certo? Com 60 anos ou mais, acima de 60 anos, a gente pede que só venham aqueles que já foram vacinados, tá certo? Para você não se expor a nenhum risco, tá certo? Para você continuar bem em sua saúde. Mas no próximo domingo nós vamos fazer a primeira atividade presencial da nossa igreja e aí a gente comunica os próximos passos dessa reabertura, tá certo? Gente, todo mundo de máscara, tá certo? Aqui na porta da igreja tem um totem com álcool em gel, todo mundo que passar pelo totem higienizar as mãos antes de entrar no templo. Nós também vamos fazer a verificação da temperatura, tá certo? Isso é exigido pelos decretos, então todos os irmãos que vierem ao culto também passarão pelo termômetro, né, para a gente poder ter essa segurança nesse momento que é tão importante, porque é a segurança para você, mas é a segurança também para os demais, tá certo? Então, quarta-feira nós teremos ainda uma transmissão pela internet de live e no domingo nós teremos a nossa primeira atividade presencial, né? Nós podemos ter até 25% da capacidade do nosso templo aqui ocupada com os irmãos que vierem. Então, nós aguardamos aos irmãos no domingo pela manhã aqui na casa de Deus, tá bom? Boa noite a todos, boa semana, fiquem na graça e na paz. Continuemos a orar por nossa comunidade, por todas as pessoas que estão enfermas e por aqueles que estão sofrendo porque perderam entes queridos. Deus abençoe, conforte a todos, fiquem na graça e na paz do Senhor. Boa semana.